Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos dando início à leitura de Deuteronômio, continuando a leitura do livro de Salmos, nos capítulos 81 e 82. Também leremos Isaías, no capítulo 29, e daremos início e concluiremos também hoje o capítulo 1º, na verdade, da carta escrita por João, sua terceira carta, que é composto por esse único capítulo. Então, abre tua Bíblia aí em Números para que a gente possa ler. Hoje é muitos livros que estaremos concluindo ao longo dessa semana, né? Ontem já lemos mais um. Hoje estaremos dando início a um também. E é muito bom. É legal demais. Já abriram? Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Deus eterno, Pai majestoso, sublime, bendizemos a Ti por esse momento de leitura da Tua Palavra. Muito obrigado a Deus por nos dar acesso a essas boas novas. Te bendizemos porque o Senhor tem sido conosco, nos guardado, nos protegido, provido em nossas vidas, nos sustentado com saúde, trabalho, familiares e até mesmo, ó Deus, com as coisas mais simples. Obrigada por nos suprir todas as nossas necessidades e estar ao nosso lado em todo o tempo. Te bendizemos e pedimos que o Senhor também fale aos nossos corações, trate conosco de forma individual e pessoal a respeito daquilo que carecemos aprender de Ti. Nos instrui e nos dá coragem e ousadia de pregar a Tua palavra a quem quer que seja, a todos quantos necessitam, Deus, também aprender mais sobre essas boas novas. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 1º de Deuteronômio, que vai dizer o seguinte: São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, no Negueb, a costa marítima, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. E eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu, sozinho, suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e o seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então, partimos de Horebe
e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra. Como o Senhor, o Deus de seus pais, falou, não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa. E espiando a terra, foram até o vale de Escol, tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite, estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar. E de dia, estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Orma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém, o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Capítulo 81 do livro de Salmos. Cantem de júbilos a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa de lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou, como lei a José, ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos vocês me escutassem, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos! Eu derretaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Capítulo 82. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Capítulo 29 do livro de Isaías. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, no chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio. Ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa da bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas. Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe nada? Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel, pois o tirano será reduzido a nada. O zombador já não existirá e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais, com uma palavra,
condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreendem no tribunal e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor, que remiu Abraão, disse o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Capítulo 1º e único da terceira carta escrita por João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, peça a Deus que tudo ocorra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembrem das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mau, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Fiquem com Deus.